Olá a todos, eu sou a Priscila Arruda e estou aqui mais uma vez para poder falar sobre essa questão dos pais, né, em nossas vidas, como tomar os pais, né, qual a importância disso em nossas vidas. Bom, para começar, existem relações difíceis, né, entre pais e filhos. Isso é muito comum, porque como eu já disse no áudio anterior, essas pessoas comuns vieram já com suas histórias. Eles já são frutos de um sistema. Até o seu nascimento, muita coisa aconteceu. E quando eles vieram ao mundo também, né? Eles já traziam toda uma história do sistema dela. Então, olhar para isso, né? Compreender que nós não sabemos o que aconteceu ali. Quantos são os segredos de família? Existem muitos segredos de família. Nós nunca sabemos o que está ali. Existem as histórias que são contadas, mas isso é muito pouco perto de um sistema. Imagina. Filhos, pais, avós, bisavós, tataravós e por aí vai. Olha quanta coisa, olha quantos acontecimentos tiveram nesse sistema para que seu pai e sua mãe chegassem até aqui, né? Então, assim, conseguir olhar para isso sem julgamento já é uma grande questão. Pela lei de equilíbrio, né, de dar e receber, nós não temos nem como recompensar os pais pelo presente que eles nos deram, que foi a vida. É o maior presente que nós recebemos. Então, por aí, se a pessoa já tiver a compreensão disso, ela já vai conseguir olhar para esse sistema, às vezes complexo, às vezes difícil para essa pessoa, com um olhar mais amoroso, com um amor que cura. E vai aprender, de uma certa forma, a lidar com essa questão. Primeiro, sabendo que existem coisas que não estão no nosso poder de mudar, né? Isso daí também é muito importante. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre isso. O não julgamento é muito importante, tá? A constelação, ela não lida com julgamento. Só da pessoa não julgar, ela já ganha muita força. Aprender a deixar com o outro que é dele é muito importante. Sabe? Ah, meu pai faz isso, minha mãe faz aquilo. Tá, isso é dele, isso é dela. Isso não é meu, isso não me pertence. Eu não tenho que ficar julgando. É o que ele está conseguindo fazer, é o que ela está conseguindo fazer. Eu não vou mudar essa situação. Agora, a partir do momento em que eu não julgo, aí sim, a vida fica mais leve para mim. A coisa começa a acontecer. Então, determinados sintomas que eu tinha antes começam a amenizar. Pela minha compreensão, pelo não julgamento. E uma outra parte muito importante também que eu quero ressaltar é que nós precisamos saber bem sobre o nosso lugar dentro do sistema familiar. Então, eu tenho um filho, eu tenho que ser a mãe dele, se eu tenho esse conhecimento, né? Claro, eu preciso ser a mãe. A mãe nutre, o filho recebe, né? Os pais nutrem, os filhos recebem. Então, eu tenho que estar na posição de quem está nutrindo e não de quem está querendo ser nutrida. Muitas vezes, os pais eles entram nesse lugar por estarem com o seu sistema mais enfraquecido e eles acabam cobrando muito dos filhos, né? Acabam cobrando que os filhos tomem determinadas posturas, façam determinadas coisas para eles, porque eles estão sem força. E eles acabam cobrando. E é importante até o filho saber se colocar e falar para esse pai e para essa mãe: olha, eu sou pequeno, você é o grande. A senhora é o grande, é a grande. Esse posicionamento ele é muito importante. Às vezes demora um pouco, mas precisamos aprender a fazer isso, sabe? A força não está no filho. A força deles está nos pais deles, sabe? Não está no filho. Porque o filho que
que sai do seu lugar de filho e entra no lugar de companheiro, de companheira, de mãe e pai dos seus pais, é uma pessoa que vai ficar muito enfraquecida. A começar pela ansiedade, né? Que vai brotar. E vai explodir uma hora. Porque você está ali fora da sua posição dentro do sistema. Então, eu sou mãe do meu filho. Eu nutro. Eu não vou atribuir determinadas responsabilidades a ele. Eu não vou contar para ele determinadas coisas. Porque ele é filho, ele não aguenta. É pesado. A gente até acha que aguenta, né? Muitas vezes pelos filhos serem adultos. Não, mas não é assim. Existe uma postura aí, familiar, né? Mas muitas vezes os nossos pais não conseguem compreender isso. E aí cabe ao filho realmente se posicionar. Mas se posicionar de uma forma amorosa, sabe? Vai encontrando um jeitinho aí de fazer isso, né? Fala com ele, com ela, olha, eu sou pequeno, né? Eu sou só filho, eu não dou conta de determinadas coisas, que aí a relação vai melhorando com o tempo. Isso é muito importante, é saber se posicionar, né? Também tem aquele filho que acha que é maior que o pai e que a mãe, né? Estudou muito, os pais de repente não tiveram tantas oportunidades, e aí aquele filho estudou e acha que sabe tudo e quer comandar tudo. Acha que ele tem o poder de decisão, ele é que sabe o que é certo e o que é errado. É outro filho que se enfraquece. Quando ele passa para a posição de humildade e reconhece que ele é o pequeno, porque o pai e a mãe, eles podem estar com 100 anos numa cadeira de rodas. Podem estar lá acamados. Eles vão ser sempre os grandes. A força deles é infinitamente maior que a dos filhos. Por quê? Vou dar um exemplo. Se uma pessoa estranha te julga por alguma coisa, de repente você não vai nem ligar. Conforme for na sua natureza, não vai estar nem aí. Agora, se é um pai ou se é uma mãe, aquilo dói. Aquilo fica incomodando. Vira um calo no sapato. Por quê? Porque vem de alguém grande. Então, assim, realmente, o filho, ele não pode ser companheiro, ele não pode ser o pai. Por mais que ele seja bem intencionado, é claro que existem pessoas com pais idosos, né? Que às vezes estão numa condição que realmente o filho precisa ali ajudar. Tá, tudo bem, mas até para isso tem que ter cuidado. Que você precisa respeitar esse pai, essa mãe. Porque se você não respeitar, complica, né? E existem muitos pais difíceis, sim, muitos pais que estão enfraquecidos, né? E que eu posso até falar um pouquinho da mãe e deixar o outro áudio para falar mais do pai, que é mais complexo, pelo menos dentro da nossa sociedade, né? Tô falando de estatística, enfim, todas as situações acontecem. Mas eu posso falar aqui agora, por exemplo, das mães. Existem mães que, né, muitos filhos falam, ai, mas eu queria trocar de mãe, mas não tem como, aquela ali é sua mãe. E que bom que ela é sua mãe, ela é a mãe certa para você, né? Agradeça. Tenha gratidão pela vida que ela te deu. Olha o que ela passou para que você nascesse, né? Olha o preço que ela teve que pagar para que permitisse ali que aquela criança viesse ao mundo. E às vezes é uma mãe difícil, mas essa mãe difícil, ela traz com toda certeza histórias difíceis. O inconsciente dela pode estar trabalhando dentro de um amor cego, né? Que eu já até expliquei um pouco sobre isso. Ela pode estar repetindo um padrão. Ela pode estar olhando com muito amor para uma outra situação familiar. E às vezes ela pode não estar ali disponível para aquele filho, o que não significa que ela não ama aquele filho. Ela pode demonstrar que não, mas ela ama. E esse filho ama essa mãe. Por mais difícil que seja. Precisa conviver? Às vezes a convivência, né? Principalmente, estamos falando mais de adultos aqui, às vezes a convivência ela é tão difícil, mas tão difícil, né? Aquela mãe às vezes atinge tanto o filho, né? Isso acontece, gente, isso acontece. Que realmente a convivência ela não é possível. Então, assim, o que você deve fazer? Um distanciamento saudável,
Qual o problema? Sem culpas. A mãe é grande, ela dá conta, né? Você pode contribuir com alguma coisa de longe, mas você também pode manter um certo distanciamento saudável para que sua vida flua, desde que você não julgue essa mãe, né? Desde que você compreenda que ela realmente vem de uma história difícil, que aí você vai ganhando força. Aí as coisas vão... Aí você vai ganhando a força do acolhimento, né? A mãe é acolhida. A questão de relacionamentos vem muito através da força da mãe. Quem consegue tomar a mãe consegue ficar melhor nessa... Como é que se diz? Nesse campo de relacionamentos. A criatividade também vem muito da mãe. Ah, minha mãe é criativa e você é criativa? Não, é você conseguir tomar essa mãe do jeito que eu tô falando, sem julgamento, na posição de filho. Você vai ficando mais criativo, você vai ficando uma pessoa mais acolhedora. Quantas coisas vão mudando mais seguro de si, né? Você vai ganhando essa força. Ainda que não seja de repente, ainda que não seja um movimento tão instantâneo assim, acho que vale a pena, sabe? Tentar. Vale a pena olhar para essa situação aí com amor que cura. Vai por mim. E é isso. O próximo áudio eu vou falar um pouco mais sobre a questão do pai, né? Que é uma questão um pouco mais polêmica, mas que não precisa ser tão polêmica assim, desde que a gente se abra, né? Bom, espero ter contribuído mais uma vez. Fiquem aí com a força da ancestralidade de vocês. A força dos pais de vocês. Tchau, tchau. Até o próximo áudio.